Vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia e a tradição. Lá em Neemias 8:8 fala o seguinte: E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendessem. A gente pode fazer uma referência e conferir também em Marcos, capítulo 4, 33, versículo 34. Também, ainda sobre a tradição, sobre a necessidade de uma autoridade interpretativa, Atos 8, 27 ao 31. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mó, de Cadace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Ainda sobre a autoridade de alguém que interprete, de uma autoridade magisterial. Segundo Pedro 1:20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A gente pode também conferir segundo Pedro 3:15, versículo 16, né? Vai falar um pouco sobre isso. No caso, olha o que Lutero escreveu, um pouquinho do que ele escreveu. O conteúdo das Escrituras é tão claro quanto possível. Se as palavras parecem obscuras em um lugar, são claras em outro. Para muitas pessoas, uma grande parte permanece obscura. Mas isso é devido não a qualquer falta de clareza nas Escrituras, mas à própria cegueira e estupidez do leitor. Olha o que Lutero vai colocando, né? O que João Calvino vai falar, tentando explicar também em 1 Pedro 20, né? O Calvino, o que ele vai dizendo. Mas os papistas são duplamente tolos quando concluem, a partir desta passagem, que nenhuma interpretação de um indivíduo humano deve ser considerada obrigatória, pois eles pervertem o que Pedro diz, afirmando que podem reivindicar para seus próprios concílios o direito supremo de interpretar as Escrituras. Mas nisso eles agem de fato infantilmente, pois Pedro chama de particular a interpretação, não de cada indivíduo, a fim de proibir a cada um interpretar. Mas ele mostra que tudo o que os homens trazem por conta própria é profano. Os fiéis interiormente iluminados pelo Espírito Santo não reconhecem nada além do que Deus diz em sua palavra. Então, aqui é complicado, porque olha a forma que ele interpreta, né? Ele está dizendo algo que é óbvio e ele está contestando o óbvio, no caso Calvino, dizendo que São Pedro não está proibindo interpretação pessoal. Ainda sobre a sola escritura, o que vai falar aqui em Neemias 8, do 1 ao 8. Esdra lê a lei de Moisés para o povo em Jerusalém. Lá se encontra 13 levitas que auxiliavam Esdras, ajudando as pessoas a compreender a lei. Muito antes, durante o reinado de Josafá, encontramos levitas que exerciam a mesma função, lá em 2 Crônicas 17, do 8 ao 9. No caso, no Novo Testamento já havia a tradição oral, né? Já uma prefiguração da tradição oral no cristianismo. Já havia aqueles que eram magistres, né? Que faziam um papel de, entre aspas, um certo magistério. A gente percebe isso também no Novo Testamento quando Jesus fala que os fariseus, eles sentam na cátedra de Moisés e alguns outros, né, que ensinavam. O Senhor fala que os judeus devem ouvir e até obedecer o que eles dizem, só não devem fazer o que eles fazem, né? Mas eles de fato tinham o direito. Ali já era uma prefiguração do magistério. Então já existem várias prefigurações bíblicas
ali de como vai se organizar a igreja também. Então, em 2 Crônicas 17, 8 ao 9, já mostra uma total ausência da sola escritura, né, do Antigo Testamento. As duas passagens do Novo Testamento que foi citada, né, tanto o 1 Pedro 1,20 como Atos 8, do 27 ao 31, eles apontam para a negação da sola escritura, que não deve haver. Vamos ver aqui um diálogo de um livro, né, que fala sobre Lutero. O nome é A Igreja Católica Está Errada nas Crenças. O que vai falando aqui nesse livro, né? Não é o que eu estou lendo, é a citação desse outro livro. Vai falar assim: mas nem Calvino nem Lutero parecem ter visto a óbvia conexão causal entre seus novos princípios e a multiplicação de seitas protestantes. Lutero reivindicou autoridade para derrubar uma hoste de tradições que se mantivera por 1500 anos. Sobre que base ele fez isso? Para explorar essa questão e chegar ao seu fundo, podemos construir um diálogo hipotético entre Lutero e um crítico católico, mais ou menos como se segue, que é apenas uma simulação, certo? Vamos fazer aqui. Lutero poderia falar: a Igreja Católica está errada nas crenças. O católico responde: por que você diz isso? E ele fala: porque o que vocês ensinam não é bíblico. E o católico: o que lhe autoriza a dizer tal coisa? E Lutero fala, né? Aqui é uma simulação, certo? Minha autoridade é a palavra de Deus, da qual minha consciência é cativa. O católico responde: acreditamos em sua sinceridade, mas nem todo mundo concorda com sua interpretação das Sagradas Escrituras. Porque deveríamos acreditar em você em vez da tradição da igreja? Lutero responde: porque Deus nomeou-me como restaurador do Evangelho. E como você sabe disso? Por que devemos acreditar nisso? A palavra de Deus assim o manifesta, responde Lutero. Lembrando, simulação. Mas o que acontece quando seus irmãos protestantes, tais como Calvino, Zwingli e os anabatistas, discordam de você? Lutero responde: deve-se determinar qual visão é a mais bíblica. E o católico responde e pergunta, né? Como se pode fazer isso uma vez que seu movimento não tem um líder, mas em vez disso, um número crescente de seitas que se opõem umas às outras sobre uma ou mais bases? Aí Lutero responde: de agora em diante, não mais concederei a honra de permitir que você, ou até mesmo o anjo do paraíso, julgue ou examine meu ensino. Em vez disso, far-me-ei ouvir, e como ensina São Pedro, explicarei e defenderei meu ensino e todo mundo. Eu não submeterei minha doutrina ao julgamento de homem algum, nem mesmo de um anjo. Aqui é uma pequena simulação, né? Ela vai continuando, tem várias outras perguntas. Mas o próprio Lutero, ele falava, né? Você pode conferir no livro O Diabo, Lutero e o Protestantismo. Ele vai falar o seguinte, que os doutores, é apresentado para ele, né, a questão do somente a fé, e pergunta por que que ele interpreta daquela forma, por que que ele acrescenta, e ele fala porque ele quis. E os doutores antes, que antecederam a ele, são palha comparada ao doutor Lutero. Ou seja, o livro O Diabo, Lutero e o Protestantismo mostra muita presunção de Lutero. E esse livro é citado vários historiadores protestantes que de fato mostram quem é Lutero. Um homem de dupla personalidade, ou mais do que isso, né? E que é aclamado pelo protestantismo como o grande herói da Revolução. Então, olha aí em que se fundamenta o protestantismo, né? Em um homem que tem um testemunho muito falho, várias versões acerca da sua morte existe, né? Uma das versões fala até que ele se suicidou, não se sabe ao certo 100% disso, né? Mas ainda sobre a tradição, São Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios 11, 12: e eu louvo os irmãos porque em tudo vos lembrar de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei.
1 Tessalonicenses 2,13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo como palavra de Deus, a qual também opera em nós os que crestes. 2 Tessalonicenses 2,15. Então, irmãos, estáis firmes, e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 2 Tessalonicenses 3,6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. O que João Calvino vai tentar refutar, né? Vai falar o seguinte sobre 1 Coríntios 11:2. Papistas armam-se com essa passagem para o propósito de defender suas tradições, as quais incluem não meramente certas superstições tolas e cerimoniais pueris, com as quais estão recheados, mas também todo tipo de abominação grosseira, diretamente contrária à palavra simples de Deus, além de leis tirânicas, que são meros tormentos sobre a consciência dos homens. Deste modo, não há nada tão tolo, nada tão absurdo, nada tão monstruoso que não possa obrigar-se sob esse pretexto, ou que não possa ser coberto com esse verniz. Aqui é um soberbo exemplo, né, das afirmações de Calvino e a forma que ele rebate apenas com achismo e com sua mera opinião, né? Ou seja, eles refutam a Escritura dando o seu achismo, mas não dando fundamento bíblico, apenas achismo, interpretação, que também são meros eu acho. Mateus 2,23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Mateus 23, do 1 ao 3. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disseram que observeis, observai-as, e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Aí o texto vai dizendo aqui, né? Os católicos acreditam que a tradição encontrada na Bíblia também inclui um componente oral. A referência em Mateus 2,23, ele será chamado Nazareno, não pode ser encontrado no Antigo Testamento, e no entanto foi transmitida pelos profetas. Assim, uma profecia considerada a palavra de Deus foi transmitida oralmente, em vez de por meio das Escrituras. Também, de modo semelhante, Jesus ensina que os fariseus têm autoridade legítima, né? E que os judeus devem obedecer. Mas em nenhum lugar da Escritura fala que os fariseus, né, fala que eles têm o direito de sentar na cadeira de Moisés. Em nenhuma parte da Escritura. Mas isso mostra já uma tradição que se passava do Antigo Testamento, mostrando essa autoridade, e Jesus confirma essa autoridade, né? Outras passagens, né, acerca disso. Tiago 5,17 menciona a falta de chuva por 3 anos, que também está ausente da passagem relevante do Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 17. Também 2 Timóteo 3,8, a referência a Janes e Jambres não pode ser encontrada na passagem relacionada no Antigo Testamento, em Êxodo 7, versículo 8 seguintes, ou seja, a passagem de 2 Timóteo 3,8, que dá o nome de Janes e Jambres, se refere a uma tradição oral. E também Judas, no livro de Judas, quando fala que concerne uma disputa entre Miguel, arcanjo, e Satanás sobre o corpo de Moisés, não encontra paralelo no Antigo Testamento. E remonta, né, a uma tradição oral judaica, que fala dessa briga do arcanjo Miguel contra
Satanás pelo corpo, né? Pelo corpo de Moisés. Então é uma tradição também oral. Não fala claramente assim no Antigo Testamento. Fala algo parecido, mas não dessa forma, né? Também em 1 Pedro 3,19 fala assim, onde São Pedro ele descreve a jornada de Cristo, que desce ao Sheol ou ao Hades, né? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. No caso, isso é diretamente extraído do livro do Apocalipse judaico, de 1 Enoque, no capítulo 12 e 16. E também de Judas 14 e 15, que cita diretamente 1 Enoque 1,9. Que no caso não tem esse livro no cânone, né? Mas a tradição recebe isso que afirma no livro de Enoque como algo que aconteceu. Então aqui é um pouquinho sobre a tradição, depois a gente vai fazendo outros áudios a esse respeito, certo? Sobre a sagrada tradição oral.